O oceano, ele guarda tantos segredos, não é? Naquela imensidão toda, ele carrega histórias de séculos, mistérios de navios que sumiram e até ecos de vozes que o tempo, bom, já esqueceu. Mas, de vez em quando, ele resolve devolver pra gente um pedacinho do passado. E o mais incrível, selado em vidro. Vamos pensar nisso. Uma simples garrafa de vidro jogada nas ondas, de repente se torna muito mais do que lixo. Ela vira uma cápsula do tempo, sabe? Quase um protesto contra o esquecimento, levando uma mensagem para um futuro que ninguém sabe qual é. E é essa a pergunta que vai guiar a gente hoje. A resposta, olha, ela nos leva para uma praia bem remota, para um experimento científico de mais de um século e para a jornada inacreditável de uma garrafa de gin holandesa. Tudo começa com uma descoberta que a princípio parecia uma coisa boba, mas que acabou reescrevendo um pequeno, mas importante pedaço da história marítima. Imagina a cena, janeiro de 2018. Tanya Hillman está lá, caminhando por uma praia isolada na Austrália, quando alguma coisa chama a atenção dela. Era uma garrafa, antiga, bonita. Ela pegou pensando, vai ficar legal na minha estante. Mal sabia ela que tinha acabado de encontrar um recorde mundial. Pois é, dentro da garrafa, todo enroladinho com um barbante, tinha um bilhete. Depois de uma análise super cuidadosa, a idade da mensagem foi confirmada, quase 132 anos. A garrafa viajou no tempo e no espaço para poder contar a sua história. Agora, é aqui que a história dá uma virada bem inesperada. Porque, quando a gente pensa em mensagem na garrafa, a gente já imagina o quê? Náufragos, romances secretos. Mas a realidade, nesse caso, foi bem mais, digamos, alemã e metódica. A família Hillman secou o papel com todo cuidado e, surpresa, em vez de uma declaração de amor, eles encontraram um formulário oficial, sem olá, sem história pessoal. Era, na verdade, um questionário, pedindo para quem achasse registrar a data, o local e devolver. E o formulário revelou tudo. A mensagem foi lançada da barca alemã Paula em 12 de junho de 1886. O que nos leva à pergunta: por que alguém jogaria um formulário burocrático no meio do Oceano Índico? A resposta, meus amigos, está na ciência. Acontece que a garrafa do Paula não era lixo de jeito nenhum. Era uma ferramenta científica. Uma pecinha de um quebra-cabeça gigantesco para mapear as autoestradas invisíveis do nosso planeta, as correntes oceânicas. Antes de satélite e supercomputador, os oceanógrafos usavam o que tinham à mão. E o tal experimento com garrafas de deriva era simples e, ao mesmo tempo, genial. Eles jogavam garrafas no mar e ficavam na torcida para alguém encontrar, fornecendo dados cruciais sobre como as águas do mundo se movimentam. E essa garrafa era parte de um projeto imenso do Observatório Naval Alemão que durou, pasmem, 69 anos. Milhares de garrafas foram lançadas, mas pouquíssimas retornaram. A descoberta da Tanya Hillman foi a de número 663, a primeira em mais de 80 anos e a mais antiga já registrada. Incrível! Isso aqui mostra a simplicidade brilhante do método. Cada garrafa encontrada era um ponto de dados. Conectando o ponto de partida com o ponto de chegada, os cientistas podiam, bem devagarinho, começar a entender os padrões supercomplexos que governam 70% da superfície do nosso planeta. Mas como a gente viu, nem toda garrafa carrega um formulário. Enquanto a garrafa alemã buscava dados, outras carregavam o peso da emoção humana. As últimas palavras de almas prestes a se perder no mar. É um contraste muito poderoso, né? De um lado, a lógica fria da ciência. Do outro, a urgência do coração humano. E o vidro? O vidro serviu aos dois propósitos: preservar a informação e a emoção. Talvez o exemplo mais comovente seja este. Lançada do Titanic enquanto ele afundava, esta garrafa, que tinha água benta trazida de casa para dar sorte, carregava uma despedida simples e devastadora. Um ano depois, ela chegou à costa da Irlanda, entregando uma última mensagem para a família. A capacidade de preservação do vidro é uma coisa notável. Ele resiste ao tempo e aos elementos de um jeito que poucos materiais conseguem, protegendo não só mensagens, mas também os líquidos de civilizações antigas. Pensa na escala de tempo disso. Um vinho selado quando o Império Romano ainda existia, encontrado quase intacto. Um azeite que sobreviveu à fúria do Vesúvio. Uma catástrofe que enterrou uma cidade inteira. Nos dois casos, o vidro foi uma testemunha silenciosa da história, protegendo o seu conteúdo por milênios. E esses achados incríveis, desde o bilhete alemão até o azeite de Pompeia, acabam em museus. E é lá que eles nos contam histórias, não só sobre o que está dentro, mas sobre o mundo de onde eles vieram.
E isso tudo nos leva a uma questão final. No mundo de comunicação instantânea, de zap, de e-mail, por que o ato de jogar uma garrafa no mar ainda fascina tanto a gente? É que essas histórias são simplesmente incríveis. Uma busca por amor que atravessa o mar e une dois estranhos. As últimas palavras de um pai que chegam à sua filha quase um século depois são atos de pura esperança. No fundo, jogar uma mensagem ao mar é um ato de fé. É abrir mão do controle, sabe? É abraçar o desconhecido e enviar um pedacinho de si mesmo numa jornada sem destino certo. É uma comunicação lenta, pessoal e profundamente humana. Isso nos deixa com essa reflexão. Numa garrafa ou não, que mensagem a gente deixaria para as gerações que a gente nem conhece ainda? O que é tão importante que valeria a pena selar e entregar ao tempo?